Início do século XX. Em um mundo onde o progresso e a inovação pareciam não ter limites, surgiu uma embarcação que personificava a grandeza da era industrial. O RMS Titanic. Anunciado como o maior e mais luxuoso navio de sua época, ele se tornou um símbolo de esperança, poder e, tragicamente, um dos maiores mistérios da história marítima. O dia 14 de abril de 1912 ficou para sempre marcado na história. Às 23 horas e 40 minutos, o Titanic colidiu com um iceberg, um evento que, segundo a história oficial, foi o único culpado pela tragédia. No entanto, à medida que novas descobertas e teorias vêm à tona, uma trama de mistério, negligência e segredos ocultos se revela, lançando dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. 3 horas após a colisão, por volta das 2h20 da manhã do dia 15 de abril, o Titanic desaparecia completamente sob as águas geladas do Atlântico, levando consigo mais de 1.500 vidas para seu túmulo aquático. A história oficial nos conta que a causa do desastre foi um iceberg, mas será que essa é toda a verdade? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse enigma, explorando segredos que ficaram submersos por mais de um século. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para acompanhar as próximas curiosidades das coisas. Titanic não era apenas um navio, era uma cidade flutuante, um monumento à ambição humana. Com impressionantes 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, sua imponência era tamanha que até mesmo os oficiais mais experientes levavam semanas para se orientar em meio a seus conveses. Para se ter uma ideia da sua grandeza, as 4 chaminés gigantescas, cada uma pesando cerca de 60 toneladas e se estendendo por 25 metros acima do convés, eram necessárias para garantir que os passageiros não fossem cobertos pela fuligem que era expelida diariamente. Cada detalhe, desde o ângulo de 30 graus das chaminés até o luxuoso interior, foi cuidadosamente pensado para impressionar. A construção do Titanic, uma proeza de engenharia da época, custou 7,5 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 190 milhões em valores atuais. No entanto, o mais surpreendente é que essa obra-prima da construção naval custou menos do que o filme Titanic de 1997, que teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Para realizar essa tarefa monumental, mais de 3.000 homens trabalharam incansavelmente 6 dias por semana durante 26 meses. O trabalho era perigoso, com homens subindo a alturas equivalentes a um prédio de 20 andares sem equipamentos de segurança adequados. Apesar dos riscos, eles trabalhavam por um salário de 2 libras por semana, um valor competitivo para a época, mas que não compensava os perigos. Infelizmente, 8 trabalhadores perderam a vida durante a construção e mais de 246 ficaram feridos. Diante de tamanha dedicação, esforço e investimento, como seria possível que um simples iceberg pudesse ser o único culpado por sua destruição? A verdade por trás do naufrágio do Titanic pode ser muito mais complexa do que imaginávamos. O jornalista Moloney, que dedicou mais de 30 anos ao estudo da tragédia, descobriu uma peça crucial desse quebra-cabeça. Uma mancha escura de aproximadamente 9 metros no casco do navio. Essa mancha, visível em fotos tiradas antes da viagem inaugural, revelou um segredo obscuro. O Titanic havia partido com um incêndio no seu interior. Ao analisar fotos inéditas da construção e preparação para a viagem, Moloney chegou à conclusão de que o incêndio, que havia começado cerca de 3 semanas antes da partida, atingiu temperaturas tão altas que enfraqueceu o metal da estrutura do navio em até 75%. Assim, quando o Titanic colidiu com o iceberg, o gelo não criou um buraco no casco, mas sim se aproveitou de uma área que já estava fragilizada pelo fogo. Essa descoberta lança uma nova luz sobre a tragédia, sugerindo que o iceberg foi apenas o gatilho de uma série de erros e decisões negligentes. O mais chocante é que a administração do projeto sabia da existência do incêndio, mas optou por manter a viagem, correndo todos os riscos, para evitar a falência. Naquela época, os mineiros de carvão estavam em greve, o que dificultava a aquisição desse combustível para o Titanic. A empresa já havia vendido as passagens, e sabendo do fascínio que a embarcação despertava, comprou o carvão que conseguiu, mesmo de outros navios que cancelaram as suas viagens.
Para esconder a mancha causada pelo incêndio, a administração ordenou que o navio fosse virado de forma que a marca ficasse de frente para o mar, longe da vista dos passageiros. Enquanto o navio navegava rumo ao seu trágico destino, o luxo e a sofisticação faziam parte da experiência dos passageiros. O interior do Titanic era uma réplica do Hotel Ritz de Londres, com uma grande escadaria que se estendia por 7 dos 10 conveses. Decorada com quadros, espelhos e painéis de carvalho, a escadaria era um símbolo da opulência a bordo. As instalações da primeira classe ofereciam uma piscina térmica, um banho turco, academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres podiam contratar estilistas para se prepararem para o jantar, um evento que incluía 13 pratos e vinhos e podia durar mais de 5 horas. A bordo, havia 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. Curiosamente, apesar de tanto luxo, não havia binóculos suficientes a bordo. Essa falta crucial de binóculos, algo tão essencial para a navegação, é mais uma das peças do quebra-cabeça da tragédia. Como o Titanic não possuía sistema sonar, a tripulação dependia de observadores que usavam binóculos para detectar perigos. No entanto, os binóculos foram armazenados em um compartimento trancado, cuja chave havia sido esquecida pelo segundo oficial David Blair, que havia sido substituído de última hora. Esse esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias depois da partida do navio, quando o Titanic já estava em alto mar. Se a tripulação tivesse acesso aos binóculos, talvez tivessem avistado o iceberg a tempo de evitar a colisão. Além da falta de binóculos, outros fatores contribuíram para o desastre. O Titanic, buscando alcançar o horário previsto de chegada, navegava a uma velocidade superior à recomendada. A tripulação estava atrasada e não queria manchar a reputação do navio, pois uma chegada tardia seria inaceitável para uma embarcação tão prestigiosa. Além disso, a falta de botes salva-vidas adequados era outro problema grave. O projetista Alexander Carlyle havia planejado 48 botes, mas esse número foi reduzido para 20, com o objetivo de não deixar o convés com uma aparência de muita coisa. Essa decisão negligente fez com que os botes pudessem abrigar apenas 1/3 dos passageiros a bordo. O mais surpreendente é que essa quantidade insuficiente de botes era tecnicamente legal, pois, segundo as leis da época, o número de botes salva-vidas deveria ser calculado com base na tonelagem do navio, não no número de passageiros. A falta de treinamento com os botes salva-vidas também foi um erro fatal. Na época, era comum que os transatlânticos realizassem simulados para preparar os passageiros para casos de emergência, mas, no Titanic, o capitão Edward Smith havia cancelado o treinamento planejado para a manhã do dia do naufrágio. Ninguém sabe o motivo dessa decisão, especialmente considerando que diversos navios haviam emitido alertas sobre a presença de gelo na região. A falta de treinamento fez com que a tripulação levasse mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, quando o tempo padrão era de 10 minutos. Além disso, o capitão Smith foi duramente criticado por permitir que os primeiros botes saíssem com metade de sua lotação, devido à relutância dos passageiros em deixar o navio. Essa série de erros e negligências culminou em uma tragédia de proporções inimagináveis. E para completar, mesmo quando o Titanic enviou pedidos de ajuda, o navio Califórnia, que estava próximo, não respondeu aos sinais de emergência. O capitão do Califórnia foi demitido, mas foi comprovado que a sua tripulação não viu os sinais devido a uma inversão térmica, fenômeno que causa miragens na região. Segundo o historiador Tim Maltin, a refração da luz na noite do naufrágio pode ter impedido que os observadores vissem o iceberg a tempo de evitar a colisão. Uma combinação trágica de negligência, decisões erradas, uma série de coincidências infelizes e talvez até mesmo o destino, tudo isso contribuiu para a queda do gigante dos mares. O que começou como uma viagem de sonhos se transformou em um pesadelo. Fogo, gelo, ganância, orgulho e negligência, tudo isso junto, compôs a trama do naufrágio do Titanic. E até hoje, sua história e sua trágica jornada continuam a nos fascinar e nos alertar sobre as consequências da ambição desenfreada e da negligência. E você, o que acredita que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre outros mistérios, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, para que possamos continuar explorando esses enigmas juntos.
Até a próxima, curiosos!